O cinturão de segurança interno simplesmente deixou de existir. Pare um instante e processe a gravidade disso. Enquanto o Império Obsessivo tenta hastear seus estandartes bélicos a milhares de quilômetros de distância, quem vigia as sombras de sua própria capital quando a noite cai? Quando os coletes táticos jazem vazios em seus armários e o silêncio absoluto reina, sem que uma única alma atenda aos chamados desesperados que ecoam nas frequências de rádio. Em que abismo de caos uma sociedade mergulha? O que vou expor hoje transcende uma mera crise de recursos humanos ou falta de pessoal. Hoje vamos dissecar como a tão temida e idolatrada hierarquia vertical de poder do Kremlin desmoronou com a fragilidade de um castelo de areia golpeado pelo vento. O verdadeiro motivo pelo qual veteranos e farda preferiram abandonar suas insígnias para operar caixas em redes de supermercados. E o mais aterrorizante da narrativa: nas mãos de quais entidades sombrias as ruas desertas foram largadas à própria sorte? Absurdo, não é? Você deve estar se questionando agora mesmo. Mas a nação russa não era a quintessência de um estado policial militarizado? Historicamente, sim, era a definição perfeita. A ironia macabra é que, no cenário atual, a polícia simplesmente evaporou desse mesmo estado. Os dados táticos são de arrepiar. Vamos agora dissecar a anatomia desse buraco negro monumental. Uma lacuna abismal de 172 mil baixas operacionais. Uma exportação direta de ruptura civil para o território europeu, enquanto um pesadelo inédito transborda das celas penitenciárias direto para o asfalto. Prestem atenção, não estamos lidando com um simples déficit de escalas. Esta é a crônica brutal de como uma máquina governamental canibalizou sua própria arquitetura de defesa. Acomode-se na cadeira e preste muita atenção, pois você está prestes a testemunhar a desintegração total das lendárias muralhas de segurança do regime atual, reduzidas a pura poeira. Trago agora a prova matemática e irrefutável de como as câmaras vitais de um império foram drenadas por dentro, ironicamente, enquanto ele rugia falsas ameaças para o mundo exterior. Essa cratera estrutural, confessada abertamente pela própria cúpula de segurança interna do país, na figura do próprio alto comandante Vladimir Kolokoutsev, revelando o sumiço de 172 mil agentes da lei, representa apenas a camada superficial de um colapso gigantesco. Esse dígito aterrorizante não se resume a carteiras vazias e viaturas paradas no pátio. Ele grita que a espinha dorsal de todo o pilar de controle russo, forjado a ferro e fogo nos últimos 25 anos, está sofrendo múltiplas fraturas expostas. 172 mil posições abandonadas traduzem uma realidade tática devastadora. Uma em cada 3 patrulhas em todo o território nacional simplesmente sumiu do mapa. As frequências táticas mergulharam em um silêncio sepulcral e as bases operacionais tiveram seus portões brutalmente acorrentados. Surpreendente! Para onde todo esse batalhão desertou? É exatamente aqui que nossa auditoria implacável dos registros internos entra em ação. A densidade de patrulhamento da nação, que ostentava a absurda marca de 643 agentes para cada 100 mil civis, esmagava qualquer métrica global com folga. Aquilo era, estrategicamente falando, o habitat perfeito de controle totalitário. Contudo, a espiral de autodestruição deflagrada em 2022 desencadeou um parasita que passou a corroer as entranhas dessa tropa colossal de dentro para fora. Analisem o soldo de um combatente urbano. Míseros 38 mil rublos mensais, o que mal chega a $400. Agora, coloquem isso lado a lado com os rendimentos de um mero operador de caixa ou de um entregador rodando pela malha urbana de Moscou. A matemática é um golpe humilhante no ego estatal. A iniciativa privada paga 20% a mais do que o Estado para seus guardiões de primeira linha. Para piorar o quadro tático, um cidadão comum tem chances estatisticamente minúsculas de acordar no meio da madrugada com um oficial de recrutamento esmurrando sua porta, exigindo sua ida imediata para o triturador de carne militar. O fardamento hoje, aos olhos dos próprios patrulheiros,
tornou-se equivalente a um alvo letal pintado nas costas, um verdadeiro passaporte para a morte. Levando em conta que o alto escalão direciona sua polícia apenas a 10ª parte dos fundos destinados àqueles que sangram na linha de frente, os supostos cães de guarda do sistema adotaram a manobra tática mais lógica, desertaram em massa, trocando uma lealdade cega pela própria sobrevivência. E engana-se profundamente quem pensa que esse colapso operacional está isolado na bolha de proteção da capital. Nas trincheiras urbanas de Ekaterimburgo, 30% do batalhão já bateu em retirada definitiva. Quando avançamos para os confins gélidos da Sibéria e nas rotas cruéis do Extremo Oriente, o cenário de segurança desceu ao nível de apocalipse total. Há perímetros administrativos moscovitas operando com perdas esmagadoras de 50% do efetivo. Vocês conseguem dimensionar a catástrofe que isso engendra? Significa que quando uma invasão ou ataque ocorrer na sua calçada e o pedido de socorro for disparado, a única resposta na central será o vácuo absoluto. 50% das casernas policiais não passam hoje de carcaças arquitetônicas abandonadas à própria sorte. Meras fortalezas de concreto vazias, sem sentinelas armados nas guaritas, ou investigadores dedicados nas salas para farejar o rastro do crime. Nas vastidões territoriais mais afastadas, o tecido social rasgou-se por completo, regredindo para uma barbárie anárquica sem lei, um autêntico faroeste em pleno Oriente. A viatura de interceptação mais próxima encontra-se frequentemente a um abismo geográfico de horas, e em cenários críticos, há dias inteiros de viagem do local do impacto. E a resposta governamental diante desse precipício? Uma cortina de fumaça absurda e mortalmente perigosa, forjada pelo Ministério, para camuflar o colapso iminente do regime. A velha ilusão da burocracia. Nos relatórios oficiais, os batalhões ainda parecem intactos. O detalhe macabro é que 80% desse efetivo não passa de um exército de engravatados, arquivistas e ratos de escritório. Aquele tira-linha dura, o operador tático que bate e bota no asfalto e caça criminosos de verdade, foi praticamente extinto. É exatamente o que Paul Goebel, da Fundação Jamestown, dissecou em seu estudo magistral. Forças policiais existem para preservar a ordem. Forças armadas existem para aniquilar, lançar tropas de combate nas vias urbanas. Em áreas abandonadas pela polícia, isso não é uma operação de segurança pública, mas sim uma declaração aberta de guerra contra a própria população. O que a Rússia engatilhou hoje é o colapso de segurança interna mais colossal de toda a sua história. Uma falha crítica gerada ao afundar seus próprios defensores na miséria absoluta e no terror de serem despachados para o moedor de carne do fronte. Esse rombo assustador de 172 mil homens não é apenas um número frio numa planilha. É a incineração total, a redução a cinzas do pacto de paz e estabilidade que o regime de Putin havia jurado aos seus cidadãos. A superpotência se transformou em um leviatã obeso, falido e miseravelmente impotente, a ponto de perder completamente as rédeas do seu próprio território. E quando a cortina cai e você descobre quem está preenchendo esse vácuo de poder, fica escancarado que a nação russa deixou de ser um estado soberano para se tornar um epicentro de anarquia pura. Quem você acha que está rondando essas avenidas sombrias, onde fardas foram jogadas no lixo e delegacias apodrecem como monumentos fantasmas? É aqui que descemos ao nível mais abissal, o ponto de inflexão mais perturbador de toda essa narrativa. O Kremlin está operando agora mesmo uma roleta russa sociológica sem precedentes e altamente letal contra seu próprio sangue, ao drenar o esgoto do seu sistema carcerário para alimentar o abatedouro das trincheiras. Será que eles realmente acreditaram que esses indivíduos voltariam como cavaleiros da pátria? Negativo. Os que sobreviveram a esse inferno voltaram com mentes completamente fraturadas. Agora, eles são máquinas de matar treinadas pelo Estado, portando licença oficial para derramar sangue. Um pesadelo de carne e osso solto nas ruas. Basta analisar este caso clínico de horror. O indivíduo que teve as portas da cadeia abertas pelo próprio governo, recebendo perdão presidencial por 2 vezes consecutivas,
apenas para lutar na Ucrânia? Qual você acha que foi a primeira missão dele ao pisar em casa depois do combate? As algemas voltaram em questão de dias, logo após ele executar friamente mais 2 inocentes. Apague da mente a ideia de um caso isolado. Isso é o próprio submundo arquitetado e liberado pelo Estado de forma metódica. Desde o ano de 2022, batalhões formados por milhares de detentos. Uma escória que inclui predadores sanguinários, psicopatas e ameaças de nível crítico à população. Foram devolvidos à vida civil com a ficha totalmente lavada, sob o simples acordo de servirem como bucha de canhão por 6 meses na zona de conflito. Hoje, esses exterminadores caminham livremente pelo seu bairro. Eles dividem os assentos no transporte público com você e observam as crianças nos parquinhos locais. Mas o fator tático que eleva essa crise ao estado de catástrofe é a completa evaporação da justiça. Não existe mais uma rede de inteligência ou investigadores de elite na caça para neutralizar essas ameaças. Aquela sangria tática de 172 mil agentes que mapeamos agora há pouco pavimentou um verdadeiro parque de diversões sangrento para esses predadores fora da coleira. No interior profundo do território russo, o Estado de Direito é um cadáver insepulto, não existindo sequer na teoria. É a instauração brutal do Velho Leste. Não é uma anomalia estatística que, desde 2022, a criminalidade ultraviolenta tenha explodido em mais de 20% em certas regiões, quebrando recordes nefastos de uma década e meia. Com a confiança nas forças de segurança reduzida a cinzas, a população civil começou a forjar suas próprias milícias de autodefesa. E esquadrões de justiceiros assumindo a lei com as próprias mãos e terceirizando a proteção para grupos paramilitares clandestinos. Jamais subestime o alerta sombrio disparado por Paul Goebel, da Jamestown Foundation. Fardas camufladas não têm doutrina para substituir fardas patrulheiras. A missão tática de um policial é blindar a comunidade e suprimir o crime. A doutrina de um soldado é aniquilar o inimigo. Se um governo tenta impor a ordem interna usando táticas de guerra, o resultado inevitável é jogar o próprio país no abismo de um conflito civil. A Rússia balança vertiginosamente à beira de um abismo monumental. Ao inundar com salários astronômicos as milícias forjadas para blindar suas refinarias e artérias ferroviárias vitais, o Comando Central não está, de forma alguma, fortalecendo a segurança pública, mas sim financiando um verdadeiro exército privado de mercenários implacáveis. O preço dessa jogada? O Estado abdicou do seu monopólio da força, terceirizando a proteção de seu próprio povo para esquadrões de assassinos de aluguel. Em sua sede cega por subjugar o território ucraniano, Moscou perdeu o controle absoluto de suas próprias ruas, do peso de suas leis e, em última análise, do último rastro de sua civilidade. Com os índices de solução de crimes derretendo em queda livre, cada gota de sangue derramada por marginais condecorados como heróis representa o prego derradeiro no caixão daquela falsa sensação de tranquilidade que o regime de Vladimir Putin um dia vendeu à sua população. A cúpula do poder russo gestou as suas próprias aberrações bélicas. E agora descobriu, da pior maneira possível, que lhe faltam as correntes de aço e os domadores para enjaulá-las. Como uma ditadura desvia o foco interno quando não há sequer uma patrulha para vigiar suas próprias esquinas? Com as suas delegacias de polícia transformadas em casarões assombrados, o governo vê-se encurralado pelos mesmos bandidos de alta periculosidade que arrancou das masmorras. A manobra é brutal e contundente. Eles terceirizam a anarquia. Sem a menor capacidade de apagar o incêndio institucional que devora sua própria casa, Moscou acionou milhares de presidiários anistiados, transformando-os em faíscas incendiárias para provocar focos de crise exaustivos no núcleo duro do continente europeu. Documentos sigilosos trazidos recentemente à tona pelo Financial Times e pela AP News destroem qualquer dúvida. A máquina de guerra russa converteu sua ofensiva de espionagem na Europa em um esquema operário de baixo custo e altamente descartável. Aquela teia de sombras, o legado manchado de sangue deixado pelo grupo Wagner, sofreu uma drástica mutação, metamorfoseando-se numa falange de sabotadores kamikazes, controlada com punho de ferro
pela inteligência militar e pelo serviço secreto. É estarrecedor pensar como uma engrenagem de terror, outrora tão sofisticada, opera agora com meros trocados. Bem-vindos à faceta mais suja e parasitária da guerra não convencional moderna. Os velhos mastins de guerra do Wagner já não sujam os coturnos na lama da linha de frente. Eles ascenderam a mestres titereiros, orquestrando tudo das sombras da internet. Rastreiam pelas catacumbas do Telegram indivíduos afundados nas rachaduras do sistema europeu. Imigrantes sem rumo, pessoas marginalizadas ou bandidos de quinta categoria. O preço pago por essa devastação é uma piada de mau gosto, flutuando entre a miséria de 5.000 libras esterlinas a 10.000 libras esterlinas. Com essas migalhas, aliciam peões para incendiar galpões logísticos ucranianos, explodir comércios locais ou paralisar as veias férreas da Europa. Esqueça o glamour dos agentes duplos ou espiões de elite perfeitamente treinados. São apenas bucha de canhão desesperada por qualquer dinheiro, cujos rastros oficiais com a mãe Rússia não existem no papel, caso a operação acabe em captura. Trata-se de uma guerra de atrito cirúrgica para sangrar os recursos ocidentais. O cheque-mate do Kremlin jamais foi transformar a Europa em cinzas de uma vez. A verdadeira jogada de mestre é asfixiar a máquina investigativa e paralisar por completo o aparato de segurança do continente. Para o alívio geral, a esmagadora maioria das 145 operações sombrias rastreadas desde 2023 desmoronou em fracassos retumbantes, gerando perdas puramente materiais, como a bomba amadora presa aos trilhos na Polônia. Mantendo a sua fachada cínica de sempre, o Kremlin lavou as mãos e jurou à imprensa que desconhece por completo tal ofensiva. Mas é exatamente aí que mora a perversidade tática deste jogo de espelhos. Cada microatentado falho força batalhões de choque, esquadrões antiterrorismo de elite e agências de inteligência a queimar semanas inteiras em um labirinto investigativo inútil. Enquanto a força policial russa entra em colapso total, eles empurram as corporações de segurança europeias para uma estafa tática brutal, afogando-as em microcrises enlouquecedoras. E o que realmente gela o sangue nas veias é o cenário iminente de que o líder russo, segurando a coleira de um exército fantasma infinito de incendiários, a preço de banana, dispostos a qualquer atrocidade, decida direcionar essas lâminas cegas contra alvos de altíssimo valor estratégico na Europa de amanhã. Yevgeny Prigozhin pode ter virado pó e passado para a história, mas o império mercenário que ele arquitetou ressuscitou das cinzas como um monstro de guerra híbrida, servindo de marionete letal para a inteligência de Moscou. Não é à toa que o governo de Varsóvia se viu encurralado, forçado a blindar as suas fronteiras com 10.000 soldados em prontidão máxima, enquanto os pilares de defesa da OTAN continuam a disparar novas retaliações diplomáticas contra essa teia tóxica de sabotagem, dia após dia. O elemento mais assombroso deste tabuleiro estratégico, no entanto, é o seguinte: enquanto Moscovo torra fortunas nestas manobras bélicas além fronteiras, é incapaz de bancar um único agente para investigar um homicídio ou patrulhar uma esquina no seu próprio território. Cada rublo injetado para semear o terror na Europa é pura e simplesmente um assalto direto à malha de proteção do cidadão russo comum. Consequentemente, esta maré de subversão que o Kremlin exporta para o continente europeu não passa de um grito de desespero interno, disfarçado de transbordo da sua máquina de violência. Um governo que atira sua própria população aos lobos do submundo tenta, em simultâneo, golpear os seus adversários com autêntica carne para canhão. Isto passa milhas do xadrez geopolítico de uma verdadeira superpotência. Antes, a agonia tática de um Estado pária a raspar o fundo do tacho das suas reservas. Uma nação que perdeu o norte moral e que sangra apenas para adiar o inevitável colapso. O grupo mercenário Wagner já não serve como ponta de lança nas trincheiras. O seu novo mandato é incendiar as capitais europeias com uma carnificina a baixo custo. Tudo o que chegou aos vossos ouvidos até agora não passam de gordas de jornal, mas a verdadeira espinha dorsal deste pesadelo é outra. Até este momento, dissecamos a debandada em massa das forças da lei. Mapeamos os gangues que dominam o asfalto
e as marionetas de sabotagem a operar nas sombras da Europa. Mas que mural dantesco e avassalador se revela quando colamos todos estes fragmentos ensanguentados? Qual o propósito de vos expor toda esta teia tática? Porque o Kremlin não enfrenta uma mera sangria de efetivos. A liderança russa está deliberadamente a implodir a fundação mais sagrada da sua soberania. Estou a falar do pacto invisível de proteção forjado entre a coroa e os seus súbditos. As próximas palavras vão pulverizar qualquer ilusão de incompetência administrativa. O que assistimos é ao suicídio premeditado de um regime. O nosso alvo agora é compreender como a transformação bélica das patrulhas urbanas atua como tapete vermelho para um banho de sangue fraticida. O mantra que as ruas russas sussurram para tentar anestesiar o pânico na atualidade é que a ausência dos distintivos azuis será colmatada pelas fardas camufladas. Fiam-se nos serviços secretos. Contudo, é exatamente nessa trincheira mental que reside o erro fatal. O alerta arrepiante do analista Paul Goebel espelha com precisão cirúrgica o precipício obscuro para onde a federação se atirou. A natureza instintiva de um patrulheiro dita que ele deve antecipar e travar o delito, e, consequentemente, arrastar o infrator até a barra dos tribunais. Um combatente de guerra, pelo contrário, tem o gatilho programado para um único desfecho: aniquilar a ameaça. Ao remendar o vazio deixado nas esquadras com veteranos de combate ou milicianos novatos, camuflados de brigadas de defesa de infraestruturas, a cúpula do poder não está a instaurar a ordem, está a transplantar as trincheiras para a porta de casa da sua população. Estes batalhões improvisados, forjados inicialmente para blindar polos petrolíferos e linhas férreas, reagem com letalidade bruta perante a sombra de um suspeito civil, esmagando qualquer réstia de intervenção policial tradicional. Toda esta engrenagem é um convite de luxo para uma guerra civil em câmara lenta, corroendo a Rússia por dentro. Quando o aparelho governativo, impotente para colocar pão na mesa das suas forças da ordem, subcontrata o monopólio da força nas ruas a capangas, a soldo. Os transeuntes deixam de ser cidadãos para passarem a ser encarados na mira como meros alvos em movimento. Mergulhemos agora na matemática macabra que alimenta este cenário de Velho Oeste à moda eslava. Numa geografia onde um agente de ronda sobrevive com umas míseras 38 mil rublos mensais, o prêmio de sangue atirado à família de um recruta estripado no fronte equivale a 20 anos inteiros do ordenado desse mesmo polícia. Os cofres estatais sangram milhões para recompensar os seus mortos, mas deixam os agentes vivos à beira da absoluta indigência. Esta é a declaração oficial de um Estado que vocifera ao mundo: a preservação da vida deixou de ser o meu negócio. O meu negócio agora é lucrar com a morte. O abandono em massa das fardas não é uma simples rebelião financeira. É o atestado de óbito do eixo moral de toda uma sociedade. Numa máquina governativa que escancara as celas para libertar carniceiros e os coroa com medalhas de heroísmo, sacrificando seu próprio povo, que raio de motivação teria um homem honrado para continuar a vestir aquele uniforme? É precisamente por isso que 172 mil vagas nas esquadras transcendem os meros gráficos. São o abismo de uma nação. É o grito de repúdio de oficiais íntegros que se recusam a continuar servindo de peões nesse jogo de sombras corrompido. Enquanto os corredores do poder em Moscou ardem com a fantasia imperialista de subjugar territórios vizinhos, a pátria foi jogada aos lobos, entregando o próprio quintal nas garras de criminosos brutais, milícias sombrias e arquitetos do caos. Hoje o espetáculo macabro se desenrola diante dos nossos olhos. Delírios de conquista, erguidos sobre o sangue derramado no exterior, culminaram na ruína absoluta do próprio lar. A outrora inabalável máquina de repressão estatal, antes guiada por punhos de ferro, agora não passa de um espectro desdentado. Pensem bem. O êxodo de 172 mil agentes da lei não é um simples dado estatístico, mas sim o atestado de óbito de um pacto nacional, provando que o Estado virou as costas para a segurança de seu próprio povo. É uma imagem estarrecedoramente brutal.
Contemplem o fundo do poço. Uma engrenagem falida que humilha quem veste a farda, jogando esmolas de meros $400 como salário, mas que não hesita em incinerar rios de milhões na fogueira bélica. O asfalto não pertence mais aos veteranos calejados pela aplicação da lei. O domínio agora é de capanga sem coleira e tropas de aluguel sanguinárias. Nos bastidores de uma tragédia anunciada, o país escava em silêncio as trincheiras do seu próprio colapso sociopolítico. No vazio esmagador deixado por distintivos atirados ao lixo, a justiça e a ordem são engolidas pelas sombras do medo e da incerteza. O que restou daquele gigante foi apenas uma plataforma de desestabilização cuja única especialidade é injetar sabotagem mundo afora. Já em seu núcleo, a nação se metamorfoseou em um abismo governamental, refém dos próprios monstros que fez questão de criar. Durante a sua caçada voraz para sangrar as riquezas do continente europeu, a máquina moscovita acabou por canibalizar o próprio amanhã, reduzindo a pó as vigas mestras que sustentavam seu tecido social. As delegacias tornaram-se carcaças assombradas, estruturas cadavéricas por onde apenas o silêncio uiva. A criminalidade explodiu como uma bomba relógio, aniquilando de vez qualquer faísca de tranquilidade nas ruas. E eu lhes pergunto, até quando uma nação que atira os próprios filhos no moedor de carne do combate e abandona suas esquinas à escória conseguirá sustentar a farsa de potência invencível? Essa desintegração letal que apodrece o cerne da nação reverbera com um poder de aniquilação infinitamente superior ao impacto de qualquer míssil balístico. Pois um império sitiado pode até aguentar a fúria do inimigo externo, mas quando o câncer da degradação devora suas entranhas, não há salvação. O túmulo é o único destino. Seguiremos arrastando vocês para as trincheiras, face a face com o aço frio e cortante da realidade. Sob a bandeira do Sr. Warlog, dissecaremos os tremores deste campo de batalha antes mesmo que o chão desmorone. Juntem-se ao batalhão inscrevendo-se no canal e deixem os alarmes ativados. Não pisquem enquanto este sistema asfixia, afundando no oceano de trevas que ele mesmo abriu. Direto do Teatro de Operações com a equipe Sr. Warlog, aqui quem fala é o Charlie. Câmbio, desligo.